Olá, estamos começando um PortoCast, o PortoCast que é parte integrante do Encontro Regional Indústria Porto, que a gente produz todos os anos. Esse ano estamos no terceiro ano do evento, né? E esse ano com algumas mudanças aí, a gente criando alguma coisa ligada à área tecnológica, criando um summit diferenciado, e vamos continuar as nossas conversas aqui com quem produz toda a parte da indústria aqui, né? Indústria diretamente ligada ao Porto do Santos. E hoje a gente está recebendo aqui o Luiz Henrique Afarelli, que é da indústria de petróleo, uma pessoa que tem uma atuação aqui na Baixada Santista, conhece bastante, vai poder explicar para nós, assim, o que a indústria do petróleo impacta aqui na nossa região, o que ela gera de negócio, de emprego para nós, que muitas vezes a gente escuta falar, é a Petrobras, mas o que é isso, né, no dia a dia aí? Então a gente vai entender aqui, falando com um especialista que faz parte da Associação Comercial, faz parte da Fiesp, aí, algumas câmaras temáticas da cadeia de petróleo e gás, e ele vai poder conversar com a gente e explicar aí a importância da indústria do petróleo e gás aqui para a nossa região. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Ursini, obrigado pelo convite. Espero aí poder atender as expectativas das suas perguntas e poder trazer um pouquinho desse mundo. Exato, é um mundo, né? Esse é um mundo, né? Um mundo tão velado para a maioria da população, mas tão pujante para a nossa economia brasileira. Então, vamos começar você falando no pujante da economia brasileira, né? Você tem uma experiência lá no estado do Rio de Janeiro com a indústria do petróleo e gás e aqui na Baixada Santista, né? O que a indústria do petróleo e gás representa para nós aqui na Baixada? Porque eu fiz parte, ainda como secretário municipal, representando a cidade de Praia Grande, um negócio que o governo do estado criou há 20 anos atrás, exatamente em 2004, que era o CESPEG, Comissão Especial de Petróleo e Gás. O governador era José Serra e ele criou essa comissão para que as cidades entendessem o impacto que a indústria do petróleo e gás traria para a nossa região. E isso nos trouxe muita frustração, porque a Petrobras anunciou um plano de investimentos, onde a Baixada Santista ia ter uma complementação de investimento muito grande, ia ter uma transformação, e 20 anos depois a gente vê que isso não aconteceu. Mas eu queria entender de um especialista assim, o que é a cadeia de petróleo e gás para nós aqui que estamos na Baixada Santista? Bom, Santos ele respira porto. Porto é basicamente a atividade econômica mais atrativa e que dá mais retorno até para o Estado, para o próprio município. O petróleo e gás, como você falou do Rio de Janeiro respira petróleo e gás. Então, todas as políticas públicas, todas as políticas de cadeia de impostos, de benefícios para fabricantes, exploradores, o Rio de Janeiro foi muito mais esperto nesse sentido. E, obviamente, todos os campos estão mais próximos, equidistantes mais do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de distância de bacia de exploração, geograficamente, Santos e Rio de Janeiro eles têm a mesma distância. Exato, eu já pude comprovar isso. Isso é uma verdade. Porém, os players, os exploradores, as empresas que prospectam, eles precisam de facilidade. E o Rio de Janeiro é o lugar mais fácil para você fazer isso daí. Santos não criou essa oportunidade para esses players, infelizmente. Desde a descoberta do pré-sal, onde teve aquele boom, inclusive boom imobiliário, todo mundo com olhos vibrantes para Santos, está descoberto. Até a exploração foram mais 7 anos, 10 anos. Mas o Rio continuou tendo essa corrida. E hoje, basicamente, a primeira coisa que você pensa em petróleo, você pensa em Rio de Janeiro. Então, eu não tenho o que fazer nesse momento. Tem toda a parte ecológica, a parte estrutural. Então, Santos, quando eu falo Santos, estou falando de São Paulo também, governo do estado de São Paulo. A petróleo é um pedacinho da pizza da arrecadação de São Paulo. Então, eles nunca tiveram olhos exclusivos para esse mercado. Hoje, com o nosso governador Tarcísio e o secretário Jorge Lima, eles estão tendo outra visão sobre isso. Mas como é que eles estão tendo essa visão? Pessoas interessadas do segmento estão levando isso para eles, para entender, olha, Santos, ele é uma região potencial. Eu não estou falando de exploração, tá? O pessoal fala petróleo, precisa desmistificar esse monstro do petróleo, né? Sim. Às vezes você não precisa ter exploração, mas você pode ter uma base, você pode ter apoio, você pode ter navios parando aqui para fazer
um rancho, você poder fazer um abastecimento. E muitas pessoas trouxeram isso para eles, inclusive a Câmara aqui de Santos. Nós temos uma Câmara de Petróleo e Gás e Energia dentro da Associação Comercial de Santos. O nosso diretor lá, o Eduardo Varela, faz um trabalho excelente. Ele também faz parte de um conselho, que é o BRAN, que é o Brazilian Energy Council. E eles estão capitaneando players para mostrar para o governo do estado de São Paulo que Santos tem essa capacidade, tá? Então, falando com a Capitania dos Portos, falando com o IBAMA, todos esses órgãos, mostrando para eles, fazendo um education com eles, que é sim possível Santos ser atrativo para esse tipo de comércio. Ainda dá tempo. Dá tempo. Ainda dá tempo. Não perdemos a bola. Não perdemos. Nós temos um prédio importantíssimo da Petrobras aqui em Santos, uma base onde eles monitoram todas as plataformas. É feito em Santos, aquele prédio no Valongo, né? Antigamente, a Petrobras deslocava os seus trabalhadores pelo aeroporto de Itanhaém. Isso. Foi desativado. Por quê? Onde está mais fácil? Onde eu vou gastar menos dinheiro? É pelo Rio, porque o Rio já tem uma estrutura. Hoje faz por Jacarepaguá, né? Jacarepaguá. Já tem uma estrutura pronta para isso. Por quê? Porque o governo, quando eu falo governo, é prefeitura, não deu essa bandeirinha. Gente, vocês podem vir para cá. O que vocês precisam? Exato. Nunca foi aberto esse diálogo com os players, porque eles querem. Santos tem infraestrutura, está perto de São Paulo, 60% em torno dos equipamentos fornecidos para prospecção são fabricados em São Paulo. Interior de São Paulo, as peças, equipamentos, fabricação. Faço parte também da ABIMAC, a Associação Brasileira de Fabricantes de Máquinas. Então, assim, nós temos um funil, obviamente, são as estradas, né? Mas parte de segurança, facilidade, locomoção. Então, hoje o equipamento é fabricado em São Paulo, vai para o Rio para, de repente, para uma plataforma poder trabalhar, ou fazer um shore, fazer E quando você fala Rio, não é Rio capital, né? É ali a região Macaé, de Campos, Macaé. Aquela região que do Rio de Janeiro até ali é mais 2 horas de transporte. 2 horas. Macaé, agora tem Porto de Açu. Porto de Açu. Que é distante. Pô, do Rio para Porto de Açu é uma distância tremenda. Por que a Açu está dando certo? Exato. Então, a distância hoje não é problema. Quanto custa essa distância? Então, hoje os players, quando eu falo Petrobras, a gente fala muito Petrobras. A distância custa menos do que a dificuldade que o Estado de São Paulo criou para que a indústria se desenvolvesse aqui. É isso aí, interesse econômico. É isso aí. Benefício. Então, as empresas estão interessadas em o que você, Estado, você, cidade, vai me fornecer de benefício. Um desconto em imposto de arrecadação, de trabalhador, porque a infraestrutura já tem. Santos é porto, é turismo, mas o petróleo, quando eu falo petróleo, a cadeia logística que abastece o petróleo você pode ter indústrias aqui fazendo manutenção e equipamento de plataforma, em vez de ir para Macaé, para o Rio, vir para São Paulo, desce em Santos, você pode ter galpões aqui de manutenção, e é isso, não tem por onde fugir. A janela reabriu, a janela está reaberta, e essa é a nossa oportunidade. Então, nós temos que chamar a atenção aí do governo do estado, porque, Luiz Henrique, eu falo o seguinte, nós aqui na Baixada, eu acho que até por um erro estratégico, em 2004, quando houve o anúncio do pré-sal, achou-se que todos os problemas da Baixada Santista estavam resolvidos. Vai ter muito dinheiro, a Petrobras vai entrar lá, vai construir 5 prédios, vai construir 3 prédios, construir 1 prédio. E de lá para cá, muitas pessoas se dedicaram a fazer curso de engenharia de petróleo, fizeram FIES, financiamento, se endividaram para se formar e veio aquela frustração. O mercado imobiliário deu uma aquecida, depois viu que estava errado, que não era dessa forma. Então, quer dizer, eu acho que com uma falta de planejamento muito grande, e daí eu vou colocar um pouco a culpa também na Petrobras, porque eu participei, vivenciei isso. A Petrobras mostrava como uma forma como se a gente tivesse, fosse virar uma Dubai brasileira, né? E muitas pessoas acreditaram nisso. E de lá para cá,
nesses 20 anos a gente vem acumulando perdas, né? Perdas de acesso rodoviário, porque a gente precisa ter um sistema, como você colocou, se as peças são fabricadas no interior do estado ou perto da capital, precisa chegar aqui na Baixada. E o estado de São Paulo vê que o sistema Anchieta tem um esgotamento físico para acontecer daqui a 10 anos. E a gente precisa de um novo acesso. E isso, logicamente, para quem vai fazer investimentos que batem milhões de dólares, é relevante. Você não vai colocar a tua unidade ali num lugar que você vai ter dificuldade de acesso. É o primeiro passo. Segundo passo, o governo do estado precisa querer muito ir lá e comprar a sua ideia, né? Eu sou uma vítima desse sistema burocrático que chama licenciamento ambiental na Baixada Santista. Quantos anos tentando fazer um licenciamento? 19 anos. A indústria mudou, deu 2 cambalhotas nesses 19 anos e você vê que muita coisa mudou. E uma coisa que você falou, a questão de Itanhaém, eu lembro que na época que tiraram do aeroporto de Itanhaém e levaram para Jacarepaguá, quem levou foi o lobby político do Rio de Janeiro, porque os deputados federais do Rio de Janeiro são todos voltados da cadeia de petróleo e gás. Eles entendem o que é isso, a importância, e em distância aérea para a plataforma, Jacarepaguá está a 10 quilômetros a mais do que Itanhaém. Então, isso realmente foi um lobby político que levou. Só que, infelizmente, aqui na Baixada, nessa época, nós tínhamos 5 deputados federais que ninguém defendeu a base de negócio lá de Itanhaém. E eu até chamei a atenção na época porque eles não tinham uma ideia da gente perdendo aquilo ali, o que a gente estaria perdendo. Porque voltar a ter uma atividade aqui é muito difícil. Porque depois que você toma a decisão de transferir, voltar para cá é muito difícil. Mas eu fico feliz aí de você estar dizendo que a gente ainda não está de todo perdido, que a gente tem tempo para a gente poder resgatar isso, né? E o que você entende? Porque dentro do Encontro Regional Indústria Porto, a gente debate alguns sistemas que a ideia do conceito disso é unir a indústria com o porto, é facilitar exatamente o que a indústria precisa, o porto precisa para viabilizar. O que você entende que nesse momento a gente pode agregar junto para poder realmente trazer, de fato, de uma forma consolidada, a indústria do petróleo aqui para ela se desenvolver como desenvolve, lá em Campos, em Macaé, toda aquela região do Rio de Janeiro que eu conheço até relativamente bem, porque fiz empreendimento imobiliário lá e muitas vezes fui até lá e voltei, e é longe pra caramba, mas favorece ali para quem está produzindo petróleo na região. O aeroporto de Cabo Frio vive hoje em função disso, né? E quando eu desenvolvi o Andaraguá, Luiz, você tem uma ideia, a pista do Andaraguá é o mesmo tamanho de Cabo Frio, porque lá descia o Antonov, aquele avião que foi destruído agora durante a guerra, para serviço da Petrobras, que é o maior cargueiro do mundo, que transportava para a Petrobras. Então a gente sabe que o tamanho dessa indústria é muito grande, né? Mas a gente precisa entender quais são esses entraves que a gente precisa ter aqui e o que a gente pode, na Baixada Santista, fomentar junto aos nossos representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, para que a gente consiga realmente voltar a trazer esse debate para nós, né? É importante. Eu, pelo pouco que eu te conheço, pelo pouco tempo que eu te conheço, eu pude sentir um pouquinho na pele o teu drama desse teu investimento no Andaraguá. Realmente o lobby político, ele faz todo sentido. Se o político não vê interesse durante o mandato dele, acho que ele não vai tomar atitude. Então, infelizmente, a nossa equipe política, ela é imediatista. Ela quer alguma coisa que aconteça dentro dos 4 anos dele. Que ele tem mandato. Tem mandato. Se você não tiver uma visão para construir o teu celeiro, o país ele não anda. Diferente hoje, por exemplo, eu acredito hoje no governador Tarcísio, que ele tem um perfil de construir o celeiro. Ele não quer consumir, ele não é a praga. Ele tem um perfil de construir o celeiro. Ele e toda a base dele. O que eu entendo? Primeiro, é trazer o assunto para a luz. Isso. Vem para a superfície. Educação. Quando eu falo educação, não é educação ensinar sobre o petróleo. Ensinar a classe política. Ter esse education. O que representa o petróleo? Toda a cadeia. Quais são os royalties que a cidade pode ganhar com isso? Se a gente não falar de dinheiro, o cara não vai se mexer. E eu vou só te pedir um parênteses para te falar algo que você está falando que é importante. Porque eu, quando secretário em Praia Grande, fiquei de 2004 a 2008, que começou esse negócio, eu pedi ao prefeito que me liberasse para fazer um curso no Rio de Janeiro do entendimento do cálculo da distribuição do royalty para as cidades. Porque Praia Grande, naquela época, recebia coisa que não chegava a R$1 milhão por ano,
né? Porque o gasoduto passa por Praia Sim. Grande. E nesse curso que eu fiz no Rio de Janeiro, que foi um curso de uma semana, eu vi que estava sendo feito errado. E Praia Grande fez um processo, né, a qual hoje Praia Grande recebe mais de 20 milhões por ano de royalties do petróleo. Então, quando você fala em dinheiro, eu vivi na pele isso e eu sei da importância que isso tem para a região. Por quê? Porque esses royalties, eles são passados para os municípios para fazer investimento. E o município consegue. Muitas vezes está o exemplo aí das cidades do interior, que tem uma unidade da Petrobras, hoje lá, e elas têm ali, chega a ter o absurdo de ter um sambódromo com um lugar para cada morador. Né? Então, assim, a cidade recebe muitos royalties, isso faz uma diferença muito Com grande. certeza. Então, é importante os municípios realmente entenderem Entender isso. esse education, quais os benefícios que aquela atividade traz para a cidade. Como você falou, royalties, movimentação. E outra, o porto basicamente commodity. E tá tudo bem. E você mudar isso dá trabalho. As pessoas não querem ter trabalho. O que eu vou ter de lucratividade? Então, o trabalho para movimentar, para mudar um pouco o foco, mudar essa luminosidade para o petróleo, dá trabalho. E os resultados, eles são a longo período, são longos. Porém, quando vem, como você falou, royalty. E você não precisa fazer nada, o royalty só entra na conta. Mas o que aconteceu para chegar naquele royalty? Você teve todo um investimento, programação, planejamento. Isso, de repente, passou por 3 governos, como o pré-sal, que você falou 2005, foi assim, aquele boom imobiliário. Eu tinha uma sala alugada na Campos Melo, um prédio gigantesco, e tinha 2, 3 salas alugadas. Foi feito para o pré-sal. Então tem a prospecção, tem a descoberta do poço, tem a prospecção, tem a sondagem, tem o leilão. 15 anos para começar a dar alguma coisa. Então, education para os políticos, para a classe política, você começar a garanhar alguém que brigue por você no legislativo. Depois, mão de obra. A nossa mão de obra, todos que eu vejo, os cursos, ela é focada para turismo. Então, eu acredito que hoje, com a reinauguração do Parque Tecnológico, está tendo um movimento forte também, voltado para o setor de petróleo, vou falar petróleo e energia. O Senai também vai ter a inauguração em breve. Então, e os players, quando eu falo players, Petrobras é o nosso principal, que é o pessoal mais conhece, mas você tem outros. Eu não posso hoje mais responsabilizar a Petrobras pelo não acontecimento das coisas, porque eu tenho outros players internacionais interessados também em saber onde eles podem ganhar dinheiro. Mas então, já estão aqui, não? Hoje, Santos, estrategicamente, alguns, vamos falar assim, players são fornecedores Petrobras ou até concorrentes. Eles têm escritório em Santos por uma demanda de movimentação, de endereço, mas a maioria está em Macaé. Tá? Mas eu tenho outras empresas. Eu tive o prazer de estar na BP lá no Rio de Janeiro. BP. E você tem... Rio de Janeiro estão localizados as principais associações, os órgãos, porque tudo está lá. Como se respira? Por exemplo, a ABIMAC, a ABIMAC era dividida em câmaras. Eu faço parte de uma câmara de naval e offshore. Todas as reuniões são feitas no Jabaquara, em São Paulo. A única que é feita no Rio de Janeiro é essa daí. Então, as reuniões são locais lá. Inclusive, eu participo online. Então, esse education. Depois, trazer isso para a população. As empresas, as nossas reuniões na Câmara estão com foco. Inclusive, a Petrobras está ativamente agora, junto com a gente na reunião, tem participado e já está começando a fazer um trabalho de demandas, quais são as mãos de obras necessárias para esse mercado. É soldador, é engenheiro, tudo voltado. Então, eu vou trazer essa demanda para um Senai, para uma FATEC. O que as universidades de Santos podem trazer para a gente de treinamento? Aí sim, mas está vendo que é uma construção? 4 anos para você se formar. Tem os treinamentos. Aí sim, Santos, quando o player vem, ele já vai ter mão de obra aqui. Ele não vai ter que importar do Rio, que é o que está acontecendo. E às vezes, importar do Rio sai caro. Então ele prefere fazer tudo lá.
como nós mesmos. Eu tenho uma filial em Macaé para atender esses subfornecedores Petrobras que trabalham no Rio de Janeiro. Então, fez o education com o legislativo, trouxe treinamento para a população, e é propaganda. Aí você consegue ir nos players e falar assim, gente, agora nós estamos preparados. Fizemos a nossa lição de casa. O que você precisa? Que benefício que você quer? Você quer espaço? Você quer isenção de um imposto? Quer um desconto? Aí você começa a criar interesse. Se eles olharem aqui, não é porque a região é bonita, que o pessoal é legal, eles vão ver. Resultado. Resultado. Quanto que eu vou ter? E esse mercado, ele enxerga futuro. Então, tudo que está acontecendo hoje no petróleo é de 15 anos atrás estudado. 15 anos atrás, para acontecer hoje. Então, você imagina, 15 anos, são 3 governos. Você falou de futuro, e a gente, pensando em futuro, como é uma indústria de longo prazo, qual é o futuro do petróleo? Porque a matriz energética mudando, muitas alternativas têm vindo aí. É um mercado promissor ou é um mercado que ele tende a 40, 50 anos para frente, falar assim, o mercado vai diminuir drasticamente? O petróleo, ele continua sendo e continuará sendo importante, inclusive um vetor para a transformação energética. Ele faz parte da transformação. E as perspectivas são, pelo menos até 2040, 2050, o petróleo continue nessa pegada de exploração e de utilização. Obviamente, energia fotovoltaica, eólica, estão assim, a curva ascendente, ela está quase vertical nos investimentos e na quantidade de energia fornecida. Então, assim, tudo ainda tem o hidrogênio agora, então tudo que está acontecendo hoje, pelo que eu entendo, a ideia é chegar no hidrogênio. Então, a energia eólica, porque o hidrogênio ele necessita de muita energia elétrica para você produzir. Então, tudo que está sendo feito, a ideia é que você tenha uma quantidade de energia elétrica razoável para poder produzir o hidrogênio. Hidrogênio verde, aí são os estudos. Mas o petróleo, ele é e continuará sendo importante. Mesmo quando a nossa matriz energética, ela começa... Porque hoje a nossa matriz ela é quase 50% a 50%. Renováveis e não renováveis. Não renováveis é o petróleo, o gás e assim vai. Os renováveis é eólica, offshore, hidráulica, fotovoltaica, hidráulica, assim vai. Mesmo quando isso mudar, o petróleo vai continuar sendo importante. Porque a gente tirar um pouco o foco que o petróleo é a gasolina que abastece o nosso carro. O petróleo está presente no esmalte, em tinta, derivados em da borracha. indústria. Então, tudo que você vê tem a construção do petróleo. O gás é importantíssimo para a indústria. O gás, então, hoje, muita parte do gás que é extraído quando você extrai o petróleo, ele vem o óleo, vem o fluido e vem o gás também. Grande parte dele é reinjetado tecnicamente para você continuar. Foi exatamente nesse ponto que você acabou de falar que eu consegui fazer com que Praia Grande começasse a receber mais, porque o primeiro processo é feito na própria plataforma. Justamente. Então, o primeiro município em terra que recebia essa produção seria Praia Grande. Então, Praia Grande mudou a classificação e começou a receber mais royalties exatamente por causa disso. Justamente. Então, todo o trabalho é você agora tentar, em vez de reinjetar, que você precisa reinjetar, é obrigado, parte dele, para você ter mais pressão interna dentro da camada do pré-sal, mas você poder aproveitar. Só que você cai em outro problema. Você não tem demanda, às vezes, para tanto gás que você fabrica. Então, você tem que partir agora investimento em construção de linhas de gás. Né? Tem outras coisas que estão... que eu tenho esse gás, o que eu vou fazer agora? Não, agora você tem que rejeitar porque eu não tenho onde colocar. Então, as rotas de construção de gás que sai dos campos para a terra, tem investimento para isso. Tem empresas onshore também trabalhando, tem empresas interessadas também em outros tipos de gases, o próprio gás extraído aí da agricultura, o biometano. Então, assim, a matriz está mudando, as indústrias estão investindo fortemente nisso, mas o petróleo, queira ou não queira, ele vai continuar sendo a menina dos olhos por um bom tempo.
Essa indústria é muito grande, né? Ela emprega mais de 600 mil pessoas no Brasil. A Petrobras está entre as 10 maiores companhias do mundo, né? E realmente é um dos grandes orgulhos nacionais, passou por problemas, né, de gestão, mas se recuperou e o futuro é muito promissor. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né, fazer o nosso trabalho, ajudar essa indústria a realmente vir para a nossa região, porque a gente teve uma expectativa que foi frustrada, teve algumas empresas que fizeram investimentos, que é o caso da Saipem lá, que a gente viu parado, agora a gente vê retomando, a gente fica muito feliz ali quando vê aquela atividade acontecendo ali, mas a gente também tem que fazer o nosso papel aí, que é alertar as autoridades, cobrar, colocar planos de negócio, trazer para a mesa, para a discussão, todo esse futuro que a gente quer construir, como você colocou, educação dos políticos, qualificação de mão de obra, disponibilização de áreas. Eu sempre falo que a Baixada Santista tem muitas áreas disponíveis e permissíveis para a instalação de indústria. O que a gente tem que ter é um plano de ação de instalação dessas empresas. Por exemplo, o governo do estado tem que ter uma mão mais forte na nossa região. Eu discuto muito isso com o governo do estado, por quê? Porque é uma região litorânea, onde a gente tem uma vegetação de Mata Atlântica que precisa de uma atenção especial. Mas isso não pode inviabilizar o desenvolvimento. Porque a gente precisa gerar emprego, a gente está a 57 quilômetros da maior capital do hemisfério sul aqui, que a cidade de São Paulo é o maior mercado consumidor, um dos mercados mais ricos do mundo, né? E que a gente precisa realmente ter essa conexão, seja de infraestrutura viária e principalmente de produção, né? Mas, Luiz, a gente chegando ao fim, que a gente tem pouco tempo de bate-papo e é muito bom, porque é uma das vertentes da indústria que a gente quer cada vez mais discutir dentro do Encontro Regional Indústria Porto. E eu queria aproveitar, convidar você para fazer parte do conselho. Você me chamou a atenção. Eu acho que a gente tem que criar dentro do conselho essa atenção à cadeia do petróleo e gás, da energia, né, para que a gente consiga aí levar essa mensagem para as autoridades. Então, queria, na sua mensagem final aí, que você colocasse assim a visão do Luiz com relação ao futuro da Baixada, com você como empresário, você que investe na região, você que é jovem, tem uma perspectiva de futuro muito grande. Qual é, assim, a tua mensagem que você vai deixar para aqueles que nos acompanham aqui e que vão participar com a gente do Encontro Regional, que a gente tem que dar as mãos e lutar por um objetivo comum, que é fomentar cada vez mais essa indústria importante, não é no Brasil, é no mundo, né? No mundo. Você falou importante, dar as mãos. E não soltar, dar as mãos e acreditar no potencial do nosso país. Acreditar no potencial Petrobras. Petrobras é uma das empresas mais tecnológicas do mundo. Nós exploramos petróleo em profundezas nunca antes alcançadas. Exato. E o Brasil hoje é um dos maiores fabricantes de equipamentos para esse tipo de produção. A Petrobras é pioneira em muitas coisas no mundo, né? É absurdo, absurdo, é uma coisa assim que os brasileiros precisam bater no peito, assim como o bate da Embraer tem que bater no peito da Petrobras. E é só que a Petrobras, ela vive de lucratividade, ela precisa estar onde está o dinheiro. Então, primeira coisa, acreditar. Bater nas costas, na porta dos nossos políticos. Criar conselhos, criar grupos para que tenham força para ir lá e criar lobbies positivos para esse tipo de trabalho. Fazer esse education com os órgãos, com as instituições governamentais, para eles terem olhares positivos para o mercado. E está sempre aprendendo, sempre de olho no mundo, não podemos perder essa janela. Importante isso. Chega de fazer plano que o Brasil é o país do futuro. Não, é o presente. Se a gente não tomar atitude nesses próximos 10 anos, vai tudo por água abaixo. E as empresas vão ditar o dinheiro. Se o Brasil não abrir as portas e não der condições para as empresas ganharem dinheiro justo, com segurança jurídica, com segurança patrimonial, as empresas não vão fazer investimento. Então, cabe a nós, como empresários, fazer o nosso trabalho, mas trazer essa perspectiva para os nossos empregados, para a nossa população, para a região que nos compõe. É isso que você falou, é importantíssimo pelo seguinte, a gente tem visto aí, nós temos 2 grandes guerras acontecendo no mundo, né? E a inflação gerou na Europa a partir da guerra da Ucrânia, porque a Rússia falou, eu não vou fornecer gás, eu vou aumentar o gás. Isso desencadeou a inflação na Europa inteira.
Então, olha a importância que tem isso, olha a importância que o Brasil tem nesse cenário global como um novo player colocado de uma forma correta. Com certeza. Aquele que abre as portas para receber o investimento dessas empresas que são todas globais. Essas empresas estão presentes no mundo todo, e elas vão ver a oportunidade que é o melhor lugar para se instalar. E o Brasil tem essa oportunidade. Você falou, não podemos perder essa janela. O Brasil perdeu um pouco a janela do gás. Os Estados Unidos foi muito ligeiro, está exportando gás para a Europa. Ele foi muito mais rápido, né? Como o americano é, né? Bom americano é. Time is money, então o cara foi atrás. O Brasil perdeu a janela, porque o Brasil tem estrutura, tem condição geográfica, tem o clima, não temos guerra, não temos condições que nos impedem de abrir nossas empresas. Vou dar um exemplo pontual. Eu sou distribuidor de uns produtos fabricados em Israel. Uma tecnologia que a gente importa são conexões especiais para alta pressão. Guerra em Israel. Pronto, perdemos. Diariamente eles mandam uma carta, fica tranquilo, a fábrica está em total produção, a guerra não está nos atingindo, o aeroporto está funcionando. E os caras estão com uma guerra, está explodindo bomba do lado deles. Imagina uma guerra no Brasil, pararia tudo. A gente não tem isso, então cadê? Nós temos uma guerra interna. Tem uma guerra interna, que a guerra velada é pior você não ver teu inimigo. O excesso da burocracia, o desinteresse pelo desenvolvimento, a falta de comprometimento com a pátria, com o Brasil. Essa é a guerra que a gente vive. Concordo. E se isso não mudar no nosso governo, como eu falei, o governo ajudar as empresas a serem celeiros e não ser aquele sócio que vai bater na sua porta só pegar o lucro no final do mês. Então, enquanto o governo precisa ajudar as empresas e não ser um empecilho para elas. Sim. Infelizmente, isso acontece na gente. O empresário está cansado de ter o governo como peso, como uma bigorna amarrada no pé dele. E não a bateria que está empurrando ele para frente. Porque se a empresa for bem, ela emprega, ela paga seus impostos, ela cuida da sua população, faz investimento, compra equipamento, exporta. Não, hoje a gente está num caminho um pouco inverso. Está sendo mais fácil importar, pagar menos, China, por exemplo, mérito deles, e você acaba não contratando, não fazendo investimento. E aí, por isso que o Brasil, quando ele fala em reindustrialização, não é nem mais reindustrialização, é a neoindustrialização. Porque o Brasil perdeu o time até na própria industrialização de equipamento. Foi uma decisão errada há mais de 30 anos atrás, né? E não tem país economicamente forte que não tem uma indústria forte. O Brasil tomou um erro muito grande, que a gente paga o preço. Hoje, o Brasil é tão pobre que o salário mínimo do Brasil é menor que o salário mínimo da China. Pra você ter uma ideia. E hoje a gente tem desde o pãozinho, quando você compra o trigo é importado, a indústria farmacêutica ela é 100% importada, dolarizada, por isso que a conta da saúde nunca vai fechar no Brasil, porque você tem uma conta em dólar a 5 por 1, então é um custo muito alto, e o Brasil perde essas oportunidades de ter aqui, como você colocou, a gente tem até petróleo na Amazônia, mas às vezes a gente não consegue explorar porque ele está a 500 quilômetros fora da bacia, mas tem a suposta ideia de que vai prejudicar a Amazônia. O que é isso? É o desconhecimento, é a ignorância e é principalmente o descaso das autoridades com o compromisso que eles têm de desenvolver o Brasil. Isso é muito grave, a gente tem que combater isso. Mas eu fiquei muito feliz com o teu bate-papo, vou convidar você para a gente falar mais sobre isso aí, porque é realmente uma oportunidade que você colocou, essa janela, né, que a gente já viu se perder há 20 anos atrás, não podemos perder de novo. Então, foi muito legal o nosso bate-papo, te agradeço demais a tua presença aqui e a gente vai conversar mais vezes. Legal. Obrigado, Orsini. Obrigado pelo convite. Até a próxima.